Olá, boa noite. Chegando com mais uma live da série Mudanças de Impacto. Hoje nós vamos falar sobre, vou colocar aqui, só um momento, já entrando com o nosso tema de hoje, inovação, tema super importante, de emergência. Outra questão também importante nesse momento, o que dá para fazer agora? Essa é a pergunta. Vamos ver o que dá para fazer agora com a Bruna, que eu já vi que ela já entrou, mas só um momento. Espera aí, Bruna, eu já te chamo, porque eu tenho que colocar isso aqui para que todo mundo possa acompanhar o que dá para fazer agora. Então, essa é a nossa live de hoje. Só um momentinho que eu já vou colocar a nossa convidada. E agora, deixa eu ver. Pronto. A nossa super convidada, fundadora da Inovaria, que é uma aceleradora de inovação. Ainda estou aguardando a Bruna. Opa, agora sim. Oi, Ana, tudo bem? Tudo, bem-vinda. Que bom ter Obrigada. você aqui. Obrigada, vou aproveitar e dar uma ajustada aqui na câmera. Pois é, né? A gente fica tentando se colocar na melhor posição, mas às vezes não dá. Eu estou também aqui hoje meio torta, porque eu estou sem aquele o porta, como é que chama? Porta celular. Então, mas tá tudo certo. Vamos lá, que bom você estar aqui para falar de um tema tão importante, né? Inovação, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Então, para a gente começar a conversa, eu queria que primeiro trazer que você trouxesse um pouco do conceito, né, de inovação e também de como você chegou nisso, né? Como você foi nessa jornada e fundou a Inovaria. Então vamos lá. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Bruna, sou residente lá do Cívico também e fiz alguns trabalhos, inclusive com a Ana. E eu sou a fundadora da Inovaria. A Inovaria é uma aceleradora de inovação, só que o nosso foco é em empresas. Então a gente quer levar para as empresas uma cultura mais inovadora por meio de treinamentos e agilizar os projetos na prática, para mostrar a inovação mesmo com resultado no dia a dia. Então é juntar tanto a teoria como a prática e aí a gente consegue então aplicar uma cultura inovadora realmente com resultados. Então é isso que a Inovaria faz. A gente já está há 2 anos aí inovando por aí, mas a minha história com inovação é de antes. Em 2015 eu fui fazer uma pós lá em Lisboa, fui estudar inovação, o que era tendências, quais eram as metodologias, apliquei isso onde eu trabalhava no banco público e decidi sair de lá para empreender e, bom, agora estamos aqui juntas para falar sobre esse assunto que é tão importante nesse momento tão atípico que a gente vive. Inovar é importante sempre, né, Bruna? Porque a gente está, assim, todo dia é uma possibilidade da gente mudar alguma coisa, né? Essa é a ideia, da gente evoluir. Quer dizer, inovar está ligado muito a isso, né? A gente fazer algo que nunca foi feito antes, ou algo que, de alguma forma, quebra um modelo existente. Queria que você falasse um pouco desse conceito, né? Até porque a inovação hoje, quando você fala, suscita várias, eu acho que pelo menos para mim, né? Assim, pensamentos, sentimentos, né? Dá uma certa agonia, porque então a gente tem que inovar, senão a gente não se estabelece ou não tem sucesso nos negócios. É um pouco isso mesmo, né? Então traz só um pouquinho mais desse conceito, se puder. Claro, inovação para a gente, na Inovaria, é fazer diferente e melhor. Então eu busco sempre fazer algo diferente, não necessariamente inédito no mundo. É muito difícil que isso aconteça. Pode ser novo e inédito na minha organização, com o meu público, no meu país. Então, inovar não precisa ser algo mirabolante, super inventado. A gente traz esse conceito de querer sempre fazer diferente, de querer sempre melhorar nos nossos negócios, as nossas relações, as experiências. Então, a inovação, ela caminha para a questão do comportamento, pela atitude e não necessariamente por você inventar algo que nunca foi feito, não é uma invenção. E quando a gente fala de crise, a gente está num momento de mudança. Então, quando a gente inova, a gente está mudando, a gente está fazendo algo diferente.
Se eu estou no meio de uma crise, eu sou obrigada a fazer diferente. Nosso trabalho, né, a forma como a gente faz, algumas pessoas estão trabalhando, outras não. Então, o fato da gente estar nessa crise já faz com que a gente tenha que fazer as coisas de um modo diferente, e aí a questão da inovação fica tão forte. Porque a inovação é pensar em fazer algo diferente, sempre com a intenção de melhorar. Entendi. Quer dizer, na verdade, nesse momento a gente está sendo mais forçado, né? Enfim, compelido, porque não é uma questão de escolha. O que tem aí uma grande oportunidade, né, Bruna? Porque a gente aguça, pelo menos, o olhar ou a ideia, né, de mudança, muitas vezes quando a gente é obrigado. No empreendedorismo, né, você já vem com uma proposta mesmo de trazer uma nova forma de solucionar algo que já existe. Mas, nesse momento, assim, como é que você faz para aguçar, né, essa visão, ou esse olhar, quando a gente está com tanta coisa na cabeça, quando está todo mundo, acho que está todo mundo com uma sensação de incerteza, né? Aí é que é a chave, né? Como é que faz para ser inovador nesse momento? A gente está vivendo uma situação nova para todo mundo. Todo mundo que existe nunca passou por isso. A gente pode ter tido algumas crises, algumas coisas mais ou menos parecidas, mas isso que a gente está vivendo é inédito. Então, antes de mais nada, antes da gente pensar, tem uma forma de inovar, tem uma fórmula para a gente chegar nisso, tem aquele passo anterior, que é aquele passo humano. Como é que a gente está, né? A gente está com a cabeça cheia de problemas, uma situação diferente, ou você não está trabalhando, ou você trabalha de casa. Se você tem filhos, tem um monte de criança correndo, chorando, você precisa também entreter as crianças, educá-las, fazer a comida, fazer o mercado agora com máscara, com luva. Tem pessoas que não têm condições de trabalhar, né? Elas não têm como fazer isso e acabam perdendo a sua renda. E acabam, enfim, tendo todas as dificuldades que a gente vê. Então, é um grande problema. E cada um vive uma quarentena. A gente tem pessoas que estão privilegiadas, que estão vivendo bem, tá na sua casa, um casal, tem uma companhia, outros que já são solteiros, por exemplo, e aí vai para casa dos pais, vai tentar ficar numa casa com amigos. Cada um tem uma quarentena muito diferente. Se você for parar para pensar nisso, é o seu vizinho, é o seu colega do trabalho, são seus amigos. Então é o momento de, antes de mais nada, a gente pensar na empatia, né? Como é que as pessoas estão? Como é que tá essa situação? Como é que eu consigo ajudá-las? Eu tô precisando de ajuda? Eu também posso pedir ajuda porque é necessário, a gente não consegue fazer as coisas sozinhos. E é um momento de solidariedade. A gente fala assim e escuta isso em muitos lugares, né? A hora da gente fazer as coisas, ajudar. Mas é um momento de, assim, refletir um pouco. O que eu tenho de bom na minha casa, na minha rotina? O que eu tenho ali que outras pessoas não têm esse mesmo privilégio? E como é que eu consigo ajudá-las de alguma forma? E a gente vai até falar um pouco sobre isso. Então, antes, pro lado humano da coisa, né? Como é que eu tô me sentindo? Como é que eu consigo ajudar as pessoas próximas e, quem sabe, outras pessoas que não estejam ali tão vinculadas, né, a você? Então, primeira coisa é isso. Inovar juntos é melhor ainda, né? Sim, e é necessário. Exatamente. E então, assim, um passo de cada vez. Primeira coisa, pensar no humano. Como é que você tá, como é que tá essa situação e ter essa solidariedade. Agora, pensando o que a gente consegue fazer agora. A gente que tem um negócio, pode ser um negócio pequeno, trabalha numa empresa, tem uma área, quer tirar uma ideia do papel. Sem mágica, sem fórmula, porque não existe uma fórmula pra gente falar, olha, temos aqui, Ana, o segredo do sucesso, essa ferramenta aqui maravilhosa. Não existe isso não funciona. O que a gente traz aqui na Inovaria são algumas provocações, tanto para a gente aqui internamente, como para outras empresas também. Os nossos clientes, amigos, e a gente vai falar mais sobre isso. Então eu trouxe para vocês alguns aspectos, algumas provocações, e assim, quem quiser, comenta, faz uma pergunta, Aliás, vou enfim. falar o seguinte, estão entrando várias pessoas super queridas, é muito bom essa coisa, né, da gente poder fazer live e encontrar pessoas como o Bruno, Liana,
que acabou de entrar, que é uma Verdade. coincidência a gente, né, ter essa amizade e conhecê-lo, né? E saudades de você, Bruno. Participa aqui, porque eu acho que a Bruna vai trazer provocações. Vi também a Paula, né, fundadora da Abraf, que a gente também vai ficar, Ah, vai legal. ter uma live. E, enfim, várias pessoas entrando aqui, gente, bem-vindas. A Carol Cava aqui também. Vamos lá, quero saber quais são as provocações. Manda ver. Um beijo, pessoal. Oi, Bruno. Vamos lá. A gente relacionou 6 provocações aqui, com base, como eu falei, no que a gente vem vivenciando como empresa, como também com os nossos clientes e amigos que também são empreendedores. A primeira questão são as restrições. Quais são as restrições que eu tenho hoje, atualmente, com o meu negócio? Então, eu tenho uma restrição de dinheiro, eu não posso gastar, o meu caixa não está entrando, eu não consigo tirar nada daqui. É questão de espaço. O meu espaço hoje não está dando certo, eu preciso ter mais espaço. Como é que eu fazia a venda antes? Era na porta? Era no estabelecimento? Eu já fazia online, por telefone? É o canal? Como é a restrição de canal? Hoje a gente já sabe que loja você não vai poder abrir, né? Até ter o tempo da quarentena. O canal que você faz o atendimento, ou seja, presencial, só se for no delivery. Então, tem algumas restrições que a gente já sabe que são restrições para todas as pessoas, no nível de saúde pública, e tem as restrições do seu próprio negócio. Às vezes você pode falar, eu não sei mexer numa ferramenta, eu não sou bom no Instagram. Então, é interessante sinalizar o que você não sabe, mas que você acha que deveria saber, que poderia ser importante. Quais as É um momento para restrições que você estudar encontra? também, né? Que a pessoa tem esse Exatamente. momento aí de reclusão, então, para, enfim, encontrar um espaço aí, não sei como é que está a vida de todos, mas um home office é bem intenso, mas de qualquer forma dá para arrumar um espaçozinho para ler alguma coisa, estudar, aprender alguma coisa nova, né, Bruno? Sim, quem puder, tiver esse momento na agenda, ou tá mais tranquilo, o trabalho tá mais ok, consegue disponibilizar esse tempo livre, aproveita para estudar. Exato. Tem um monte de curso gratuito. Todo mundo já ouviu, né? Essas dicas de sites e vários cursos que abriram online. No Coursera tem um monte de coisa. Então, o que der para fazer, o que puder fazer, mas pensando na sua necessidade, não fazer um curso por fazer. É esse momento antes de olhar para dentro e falar o que eu estou precisando. Aí sim, você dá um passo de cada vez. Porque às vezes você pode falar, olha, eu queria ser super produtiva, eu queria fazer um curso, aprender um idioma, enfim, aprender a cozinhar. Só que não dá tempo. Porque muita gente está trabalhando normal e às vezes até dobrado. Porque precisa cuidar do filho, fazer a comida, enfim. Então é um momento Não da gente para, né? não É, para. um, é um sem parar. É da Exatamente. cozinha à sala, né? É uma loucura, mas enfim, E tem que total. ter calma também, né? Você falou de empatia, algumas palavras, né? Esse olhar para o momento, entender que todos nós estamos vivendo a mesma situação, e aí fazer introjetar, quer dizer, pensar de uma forma mais também objetiva, como é que você pode se colocar, né? Hoje, Exatamente, profissionalmente, né? exatamente. Então, considerar quais são as suas restrições aí dentro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é um dos mais importantes, é a questão do seu público. A gente tem um cliente, independente do nosso produto, do nosso serviço. E esse cliente, ele está vivendo uma situação muito parecida com a nossa, na maioria das vezes. Também está de quarentena, também está com um trabalho meio estranho, está com receio de ser demitido, ou os negócios estão parados. Então está todo mundo no mesmo barco. Aquele lance da empatia. E essa é a hora de conversar com esse cliente, de ouvi-lo. Não vai ser presencial, vai ser pelo WhatsApp, pelo telefone, por uma vídeo, uma call, enfim. Mas é trocar ideia. E quando a gente fala de trocar ideia, não é necessariamente para vender algo. Eu vou trocar ideia para entender como é que ele tá. E quem sabe oferecer alguma coisa que tenha algum tipo de relação com a necessidade dele, mas que às vezes não é nem algo pago. É um braço, uma ajuda, é um companheirismo.
Eu ia falar Então, ajuda, né? É você estar próximo, é exato, você entender a necessidade do outro e ver de que forma você pode aportar, seja, né, através de um serviço ou mesmo através de uma conversa, né? E não necessariamente você vai fazer uma venda direta, mas você vai fazer um relacionamento que vai gerar em algum exatamente. momento, né, outra relação. É um relacionamento. É exatamente isso, Ana. A gente se relaciona e precisa de ajuda e pode ajudar outras pessoas. Então, no caso do cliente, a gente acaba olhando para ele, às vezes, de uma forma um pouco mais distante, como sendo aquela pessoa que eu vou oferecer algo. A gente oferece, sim, um serviço, a gente oferece, sim, um produto, mas a gente precisa também entender que esse é um momento atípico. Então, eu posso oferecer, sim, uma conversa para ouvi-lo. Então, eu quero entender como é que ele está se sentindo, quais são as necessidades que ele está vivendo, como é que esse cliente está se relacionando, ele está trabalhando de casa, ou às vezes é um cliente que tem que sair para a rua, como é que eu consigo ajudá-lo? Então, eu vou trazendo essas informações, né? Eu comecei com as restrições, qual é o meu limite, e aí eu vou, então, pensar no para quem é isso, para o meu cliente, o que, que ele tem para trazer de input, de informação, e eu conseguir ajudá-lo da melhor forma. Então, A esse é o Janine, segundo só falar aqui aspecto. que tem a Janine Rodrigues também, né, nossa amiga e residente do Cívico, fundadora da Piraporiana, está falando aqui, nós somos uma rede, né? Assim, o seu Exato. cliente, fornecedor, a gente se enxergar como esse coletivo que está, né, se ajudando todo o tempo, né, em modelos, vamos dizer, às vezes de negócio, mas, né, sempre passando pelo relacionamento. Eu acho que isso é muito importante, né, quando você fala, assim, a inovar vem, óbvio, de uma relação com a vida, com o mundo, né? Você enxerga o que, que o outro precisa, como é que eu posso trazer alguma coisa para as pessoas, para a sociedade, né? No caso, a gente fala especificamente quem trabalha com impacto cívico socioambiental, que vai fazer a diferença para melhor, né? Isso, Exato. isso aí já faz com que você tenha vontade de pensar em algo novo, né? Mas sempre relacionado a pessoas, porque você está fazendo algo que vai impactar na vida de pessoas. Então, essa relação é muito importante, né? 100%. Tudo que você falou, assim, dá pra gente imprimir e deixar aqui em algum lugar na parede, porque é tudo sobre pessoas. A gente está falando dos clientes, e aí o terceiro vem o público interno, né? As pessoas que você trabalha junto, seus amigos, colegas de trabalho, colaboradores, fornecedores, enfim. Essa pessoa que está ali junto, a sua rede parceira, sua rede de apoio. Ela é importante também para a gente escutar, saber como é que ela está se sentindo, a questão da transparência, você que é gestor, que tem uma equipe, contar para eles que você está agoniado, que você também não sabe o que vai acontecer, que está fazendo o possível, trazer para perto quem puder dar sugestões e fazer juntos, né, diferente, para tentar sempre sobreviver e ajudar o seu cliente, porque a gente serve, né, o cliente. É um serviço que a gente passa com a intenção de que ele consiga receber isso e que seja algo relevante para a vida dele. E é muito do que você falou, Ana, já pegando o gancho do impacto, é muito importante pensar assim, qual é a relevância do meu negócio? Então, assim, como um quarto ponto, quanto nesse momento a gente consegue observar algumas coisas. A relevância do trabalho que eu faço, para quem que é relevante, né? E a questão é, o meu trabalho não é tão relevante, o que eu faço não está sendo relevante no momento, ou não está chegando nas pessoas certas. Já que eu não estou na rua, eu não posso fazer uma reunião, eu não posso ir lá na empresa, fazer uma apresentação, eu não estou olhando para o meu chefe ali no dia a dia na minha área. Como é que está essa questão, né? A questão é não ser visto ou ter um produto que nesse momento não é tão relevante. E essa é uma grande provocação que tem tudo a ver com impacto social, com propósito, o que, que eu faço, por que, que eu faço, seja no seu negócio próprio, seja na sua empresa, onde você está trabalhando numa empresa como funcionário. Então é um momento mesmo para a gente refletir, assim, como sociedade, quais são essas relações de trabalho que a gente faz. Que o trabalho é oferecer algo e ganhar algo em troca. A gente vai, assim, trocando, né, as coisas.
Eu ofereço minha mão de obra durante 8 horas, recebo um salário, pego esse dinheiro, consigo comprar coisas no mercado, frutas, enfim. E aí a gente vai trocando isso, esse é o capitalismo, essa é a relação de trabalho que a gente tem. E o que isso tem a ver com inovação? É o que eu faço? É relevante? Eu posso melhorar? Eu estou atendendo uma pessoa, o que ela está precisando? Ou E esse como é o eu posso momento... tornar mais relevante, né? Pode ser que ele seja Exatamente. relevante, mas não esteja sendo totalmente relevante, porque, enfim, você não estava sendo provocado o suficiente, como você colocou, né? Exatamente. Não quer dizer que o nosso trabalho hoje, não sendo relevante, para esse momento, pela crise que a gente está vivendo, que ele não é relevante de nenhuma forma. Não é isso. Mas é um momento da gente refletir sobre o impacto social que a nossa atividade, o que a gente se dedica, faz. E nesse momento, então, entender, ok, meu trabalho, ele é relevante no momento, o que eu produzo, seja um produto específico que eu tenho, um serviço que eu ofereça, eu vejo que hoje as pessoas, mesmo em casa, elas poderiam usufruir dele. Nesse sentido, aí a gente vai para outra ponta, que é a ponta, então, da comunicação. Talvez, se o seu serviço, então, ele é relevante no momento, ele só não está chegando na pessoa certa. E aí vem a questão da comunicação online. Então, só uma pergunta aqui que está me passando pela cabeça. Não é necessariamente o produto ser algo inovador, algo, enfim, que nunca existiu, mas é a forma como você traz esse produto, como você traz, né, esse serviço, uma forma relevante. E aí, isso quer dizer, desde o propósito em si, do que ele realmente vai gerar de mudança, de impacto, e a forma como ele é feita, assim, a venda dele, ou a entrega dele é feita. Exatamente. A gente pensa na inovação como fazer algo sempre diferente e melhor. E se eu faço algo diferente e melhor é para alguém. Então, por isso que eu escuto esse cliente para saber o que ele está precisando. E nesse momento atual, um momento que, assim, tudo de pernas pro ar, mudou muita coisa, então talvez eu também tenha que mudar. Porque meu cliente mudou, eu como pessoa mudei, será que a minha empresa também não deve mudar? Então é o momento de refletir enquanto serviço oferecido, se eu preciso ajustar alguma coisa, se é por enquanto, se depois eu vou ter que analisar como é que as coisas vão ser, se é um ajuste temporário, ou se a questão está na comunicação em si. Porque antes a gente vivia um mundo que era muito, ele era online, mas também muito offline. Você vai numa reunião, conversa com alguém, toma um cafezinho, né? E agora não mais. Então, é uma questão que a gente tem para refletir mesmo, por isso que é um momento de você olhar e analisar de cima o seu negócio, o seu trabalho, para entender a questão da relevância do trabalho que é feito, da atividade em si, ou se é uma questão de comunicação. E a gente vai conseguir responder essas questões quando a gente conversar com o nosso cliente, para entender o que ele está precisando. Eu só posso inovar quando eu conheço o público, o problema que ele tem, e aí sim eu posso pensar em uma solução. Como a gente falou lá no começo, e não precisa ser uma solução inventada, mirabolante, mas algo que seja importante e relevante para aquele público no momento. É a coisa do tempo, né? Falando um pouco assim do que a gente está imaginando que vai ser, né, depois da quarentena, o que se fala que é claro que o home office chegou de uma forma mais forte, que a gente vai, né, ter mais tempo de home office. Eu fiz aqui a live com o Jean também, de Santo Carlos, né, ele trouxe vários tópicos nesse sentido de mudanças no ambiente de trabalho, né? E também no formato, né? Então, assim, você falou do online e do offline. Esse modelo que antes talvez não só do modelo de negócio, estou falando de estilo, né, de relacionamento, inclusive com o cliente, mais offline, porque isso sim faz, né, traz mais credibilidade, ou sei lá, mais aproximação. No entanto, a gente viu aí, tem visto, né, com as lives, com os webinars, com tudo, que o digital, né, o virtual pode funcionar muito bem também, né, numa aproximação,
Mesmo, às vezes, eu estou mesmo trabalhando com uma pessoa que eu não conhecia ainda pessoalmente, a gente está se dando super bem, super já próximo, e tudo virtualmente, né? O novo gestor do Uhum. Cívico, que chegou para trabalhar, né, eu e ele nessa parceria, o Maurício, então tem sido uma experiência muito interessante, porque nós não nos conhecemos pessoalmente ainda, mas estamos trabalhando e assim, super feliz. Então, acho que você imagina o que vai mudar, assim, ou como você, com esse olhar da inovação, o que você está enxergando aí para esse momento pós-Covid, pós-quarentena? Bom, aqui no nosso trabalho, a gente acompanha também muitos relatórios de tendências nos observatórios aí espalhados pelo mundo, o Trend Watching, por exemplo. E lá, o que mais tem é a questão pós-Covid enquanto relação de trabalho, que o trabalho remoto veio para ficar. Trabalhar à distância, a gente consegue economizar tempo de trânsito, a locomoção, enfim, toda a questão de ficar próximo de filhos, de cozinhar, de poder ter essa flexibilidade. Agora, ter o trabalho remoto como uma opção é uma coisa. Traz uma flexibilidade, uma sensação gostosa, né? De você falar, putz, tá chovendo hoje, não vou ter reunião, por que eu não fico em casa? Ou então, assim, eu tô com dor de cabeça, um pouco de cólica, o estômago não tá legal, a gente vai pro trabalho porque tem que ou marcar o ponto, alguma coisa do tipo, você é obrigado, você tá lá fisicamente, mas às vezes você nem tá produzindo. Às vezes não, muitas vezes. Então, assim, Exatamente. trabalhar à distância não quer dizer não trabalhar, mas trabalhar à distância quer dizer que a gente se respeita enquanto pessoa e consegue ter essa consciência e esse amadurecimento de que não é porque a pessoa está lá fisicamente que ela está produzindo 100% do tempo. Pelo contrário, eu ouvi de muitos amigos que esse período de quarentena, de trabalhar à distância, eles estão trabalhando muito mais, que é outra questão, né? Você emendar o tempo de lazer, porque a sala é o lugar da call e também é o lugar que eu assisto TV. Ou seja, a gente precisa equilibrar os dois lados. Então é muito provável, assim, as coisas já vão mudar. Isso é fato. O Átila já falou sobre isso. E, enfim, a gente sabe que as coisas vão mudar depois. A questão do trabalho remoto, sim, deve acontecer de uma forma muito mais rápida. Já era uma tendência, mas acelerou esse período. Tanto pelas questões econômicas do lado do empregado, como do empregador. Que ele percebe que não precisa mais gastar milhões com um escritório lá em Nova York, por exemplo, ou aqui em São Paulo, num endereço assim super caro. Você pode usar isso para outras coisas. E ter um escritório que seja rotativo, aí é um ponto que eu acho muito importante trazer. Eu trabalhei tanto na Inovaria como em outras empresas à distância. E a questão de você fazer o home office, de trabalhar à distância, ela exige muitos cuidados. E um deles é o convívio com as pessoas. Tem gente que consegue trabalhar 100% do tempo online, mas a maioria desses relatórios, estudos que a gente vem acompanhando, traz essa questão de você fazer um home office que tenha também a opção de você ir para um escritório. Não É ser um um home mix, office né? contínuo. Exatamente. E aí você não precisa ter posição para todo mundo, né, no escritório, já tem uma economia e as pessoas conseguem se organizar, enfim, combinar alguns dias para trabalhar de casa, que é tão importante. Flexibilidade, autonomia no nosso trabalho é algo que faz a gente querer inovar mais e poder inovar mais. A gente como funcionário, né, que eu digo. Então, se o gestor traz isso, essa autonomia para que o funcionário consiga sugerir coisas, para que ele se sinta parte. E essa flexibilidade também, que é confiança, né? Essa relação de você ter que estar lá fisicamente. Uma relação de confiança e se eu confio em alguém, essa pessoa vai se sentir cada vez mais empoderada. E com mais possibilidades de, né, criar, porque a criação que está ligada à inovação, né, ela só acontece se você tiver realmente um ambiente que, né, estimule isso,
e que você esteja com a cabeça também, né, mais leve, porque o trabalho em si mecânico acaba limitando a nossa visão, a nossa forma de ver as situações, né, as possibilidades. Acho que a gente está vivendo um momento muito oportuno, né, em vários sentidos. Claro que sempre eu coloco aqui, né, apesar de todo o drama que está, né, nesse momento, com pessoas perdendo parentes, familiares, amigos, que é muito duro, todos nós, né? Todos nós estamos vivendo isso. E pessoas que Sim, não têm condições nem de estarem, né, numa casa com algum conforto para poder repensar a sua vida. Quer dizer, tem que viver agora, nesse momento, né? Tem todo um cenário e que a gente tem que estar consciente dele também, né? Até mesmo uhum, quem pode para ajudar, porque se a gente não fez o que poderia ter sido feito antes, para impedir, né, que uma situação, uma calamidade como essa gerasse tanto impacto negativo, então a gente tem que fazer agora. Então, inovação está surgindo muito na área mesmo, né, das health tech, né, da área saúde. plataformas de saúde, né? Você tem alguns cases, você tem acompanhado alguma coisa nesse sentido? Sim, tem um site que eu vou recomendar para vocês, que é o Covid Innovations. Tem uma colinha aqui do lado, eu vou dando uma olhada. É Innovations com dois N's. Esse site, Ana, tem mais de 600 ideias, 600 soluções de diversos caminhos, desde comunicação, tecnologia, limpeza. É um site que está trazendo, então, essa concentração de inovações pelo mundo todo, e todas relacionadas ao Covid. E uma delas que me chamou bastante atenção foi uma desenvolvida nos Estados Unidos por um casal jovem para limpar aquela máscara N95. Não sei se você sabe aquela que é assim, que tem um filtrinho, né, que é utilizada nos hospitais, principalmente. Então, essa N95, inclusive, que estava super em falta aqui no Brasil, ela é descartável. Tem uma que não é, mas essa que eles falavam é a descartável. E assim, a ideia que eles tiveram foi de limpar. Então, imagina um guarda-roupa cheio de máscaras. E aí eles tacam ali um peróxido de hidrogênio. Então, eles identificaram que usar essa mistura nas máscaras consegue limpá-las do coronavírus e de todos os outros germes, vírus, doenças que possam ter ali. E foi desenvolvido ali por um casal dos Estados Unidos, enfim. Essa é uma das ideias que tem lá. Essa é vinculada à saúde, né, propriamente dita, mas também tem ideias de modelos de negócio, Mas aquelas incrível, essa ideia ferramentas. que Oi? aparece às vezes, depois, essa ideia que você trouxe, né, do casal, a limpeza das máscaras, parece uma coisa óbvia, ou, sei lá, simples, né, até isso ser feito, né, porque imagina o Exato. impacto disso, né, Pro lixo. para tudo, né, é incrível. Exato. A É Covid gente. Innovation com dois Innovation. Innovations com S no final. Ah, Innovations Innovations. com dois Tá, N's. tá, Então, tem perfeito. muita coisa lá, vale a pena dar uma olhada. Tem desde inovações de saúde, como inovações de comunicação, por exemplo, para você preencher uma ferramenta que te ajuda a pensar sobre o seu negócio. É um pouco do que a gente conversou aqui, mas no papel. Tem outras coisas que vale a pena dar uma olhada. Eu tinha conversado com você mais cedo hoje sobre a questão de você se reinventar enquanto negócio. Tem alguns negócios que eu venho acompanhando, por exemplo, uma loja pequena, e para montar o site. E qual foi a alternativa que elas encontraram? Elas precisam vender online. Eu preciso de um site para vender online? Se você tiver um pensamento mais fixo, o que você vai falar? Ok, eu preciso de um site para vender online. Afinal de contas, a Dafit tem um site? Como é que eu vou comprar na Dafit? Na Amaro tem um Tem uma site? vitrine, É né? uma O site é vitrine. uma vitrine. Exatamente. Só que ele tem custo.
E tempo, eu preciso vender para ontem. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou usar o Instagram. Então, no Instagram, que rapidamente eu consigo fazer um post, um stories, mostrar os produtos que eu tenho, e inclusive colocar o valor, eu consigo fazer com que as pessoas conheçam meus produtos. Mas eu ainda preciso de um site para que elas comprem. Esse é um pensamento fixo. Um pensamento de crescimento, ele começa a encontrar ali as alternativas. Como é que eu chego nessas pessoas? Como é que eu chego hoje nos meus familiares? Eu chego pelo WhatsApp. Eu converso com eles pelo WhatsApp. E se eu conversar com o meu cliente pelo WhatsApp? Então, ele vê os meus produtos no Instagram. Ele não compra pelo Instagram, mas ele compra pelo meu WhatsApp. Ali eu já combino a transferência, eu faço a entrega, o delivery, enfim. Então, é uma alternativa para você conseguir manter a venda do seu produto, do seu negócio girando, sem necessariamente você ter tido um grande investimento. Então, eu uso o Instagram a meu favor, eu uso o LinkedIn, eu uso o WhatsApp, enfim, todas as ferramentas que a gente tem aí e que precisam ser usadas. Você falou da mentalidade fixa, não? Como é que é o termo que você usou? Isso. É uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento. A Carol Dweck, se eu não me engano é assim que fala o sobrenome dela, ela escreveu um livro chamado Mindset. E nesse livro, é um livro muito interessante, recomendo. Ela fala sobre os dois tipos de mentalidade. Você tem uma mentalidade fixa, aquela mentalidade que já rebate um problema vendo de forma mais negativa, tentando arrumar uma desculpa para aquilo que poderia ser feito. E a mentalidade de crescimento é aquela que pensa na oportunidade, um pouco mais otimista. Não quer dizer que uma é ingênua e a outra é realista, mas é uma mentalidade para você estar disposto a mudar, a entender, a conversar com o cliente, às vezes mudar o seu produto. É um momento de você, assim, tem coisas que você não vai aprender tão rápido, e às vezes custa, como fazer um site, mas mexer no Instagram, você consegue ter um monte de tutorial no YouTube, por exemplo. Então, é uma forma de você contornar essa situação. E o mindset, esse pensamento, né, de crescimento, é para que a gente sempre busque fazer as coisas com essa intenção. De chegar nas pessoas, de servir o cliente, de ser relevante, né? Que é o ponto que a gente veio conversando. É super interessante isso, né? A gente sabe e vem falando há um tempo, né? Quem está no empreendedorismo, essa questão como faz a diferença, né? A mentalidade, né? E tem a ver com a psicologia positiva também, que coloca a mentalidade pessimista e a mentalidade otimista. Porque, na verdade, a gente fala assim, eu sou uma pessoa pessimista, eu sou porque, né, por algum motivo, você desenvolveu uma mentalidade, mas você pode mudar essa mentalidade, né? Então, você pode Sim. inovar em você mesmo, né? Para você inovar na sua vida e criar algo diferente do que você já vive, que você já tem, ou que você já faz, você começa inovando a si mesmo, permitindo isso, né, Bruna? Porque tem que se abrir para mudança. E a mudança só acontece a partir da gente mesmo, né? Eu estou fazendo essa ligação porque eu acho que a gente está falando de produto, de serviço, mas, mais uma vez, né, existe por trás nós, pessoas, que são os criadores do serviço, do produto, e o que a gente entende como possível é o que vai ser mesmo, o que a gente enxerga, né? Se a gente achar que não tem jeito, esse momento que a gente está vivendo, falar, olha, agora realmente não tem mais jeito para o Brasil. Eu vejo o contrário, né? Não eu acho que pelo exercício mesmo, que é um exercício, né? A gente Exatamente. olhar, não é assim, eu acordei, não, todo dia a gente tem desafios e tem sei lá, um mundo de informação para tirar você, para colocar você nessa mentalidade fixa, né? Tudo que vem é para falar que você, olha, é muito difícil, é quase impossível, né? Como é que a gente vai fazer? É só a dúvida atrás de dúvida, incerteza atrás de incerteza. Como é que a gente cria uma solução assim? Difícil, né? Você tem que ter realmente... Ou você está, né, nessa mentalidade muito trabalhada de falar assim, ótimo, enquanto está todo mundo achando que não tem solução, eu vou agora pegar isso como uma oportunidade, né? Exatamente. A palavra que você falou agora
é o gancho mesmo para a gente comentar a oportunidade. Toda crise tem pessoas que vão ganhar, outras que vão perder mais. Então, qual é a oportunidade que eu consigo aproveitar nesse momento para ajudar? Seja uma oportunidade que eu consiga ganhar algo financeiramente com a minha empresa e ou também fazer algum voluntariado, alguma ação que eu consiga ajudar outras pessoas. Então, a gente tem uma oportunidade agora de fazer coisas diferentes, isso é fato. Tanto ver como é que eu consigo ajudar aquela pessoa que pode comprar um produto meu, que eu sei fazer algo. Então, eu tenho a habilidade para construir um serviço novo que não tem nada a ver com aquilo que eu já oferecia e estão precisando. É uma oportunidade. Então, eu posso servir, mudar aquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, tem pessoas, às vezes, que trabalham numa empresa e no escritório e está fechado, não está conseguindo fazer o trabalho ali, mas que cozinha muito bem. Então, ela começa a fazer um negócio paralelo de marmitas saudáveis e consegue vender para as pessoas no prédio, por exemplo, que estão com dificuldade de sair, de fazer compras e tudo mais. Então, é uma oportunidade que você encontrou a partir de uma habilidade sua. Ou você pode falar, olha, eu preciso ter uma vitrine digital, eu preciso estar no Instagram. E se eu tô no Instagram, as pessoas me enxergam. Então, como é que eu uso o Instagram da melhor forma possível? Quais pessoas que eu tenho que seguir? Como é que eu faço ali dentro? Isso eu tô falando para quem tem um negócio ou para você mesmo que quer se desenvolver. Quais são os Instagrams de pessoas que trazem conteúdo relevante para mim, que faz sentido, né? É uma oportunidade da Fazer uma gente também seleção. se capacitar. Exatamente. E se você que trabalha dentro de uma empresa mesmo, seja funcionário, gestor, enfim, é a oportunidade de estar sempre em contato com as pessoas que você trabalha junto e pensar de uma forma mais coletiva quais são as oportunidades que vocês têm ali dentro. Seja de sugerir para um cliente, por exemplo, um novo produto, um novo projeto que para ele vá ser necessário nesse momento, seja ter uma ação voluntária, uma pesquisa por telefone, algum dado relevante para o Ministério da Saúde, enfim. Pensar quais são as oportunidades que eu tenho aqui com as minhas habilidades, eu que sou muito bom em pesquisa, ou você que é muito bom em conversar, fazer entrevistas, enfim. O que você tem que você faz muito bem, você, no seu time, seus colegas, o que vocês podem usar hoje para conseguir ajudar de alguma forma, seja ajudar você, a sua empresa ou outra pessoa. E na verdade é um mais aí, né? Que ajude você, também o seu negócio de alguma forma e os outros. É sempre voltado, né, para esse olhar para o outro. No final das contas, a gente está criando algo para o mundo, né? Não vai inovar para só você, né? Você tem que inovar pensando realmente num contexto coletivo e como trazer isso para mais e mais pessoas, né? Eu acho que, né, pensando agora para a gente meio que fazer um wrap-up aqui, né, um fechamento, a gente fala muito de inovação social, né, que é a inovação de um modelo de mundo que a gente enxerga que não é o melhor, porque não é bom para todo mundo, né? Então a gente precisa inovar no sentido de quebrar paradigmas e modelos e preconceitos e vários, né, aspectos que a gente alimentou por, sei lá, N motivos. Então, oportunidade para inovar, para ser relevante, né? Não só o seu produto, que eu gostei muito disso que você falou, né? Assim, o que você está fazendo é relevante, isso se aplica para tudo, né, Bruno? Ser relevante no sentido, você está sendo relevante, eu fiquei pensando aqui, realmente, a gente é relevante até onde, né? Tudo que a gente faz, porque é isso, né? Não estou dizendo que tenha que atingir milhões, mas tenha que ser realmente, né? Não é isso, né? Não. Então, fecha você, faz uma mensagem aqui para a gente. Bom, a mensagem final, aquela super pressão. Basicamente, o resumo de tudo que a gente conversou foi: esse é o momento da gente olhar para dentro, como pessoa e como empresas,
analisar o que que a gente tem de melhor para oferecer, o que que é relevante nesse momento, quais são os nossos pontos fortes que eu consigo oferecer hoje, seja para o meu cliente enquanto negócio, seja para o meu cliente enquanto ajuda. Então, para saber o que que eles estão precisando, como eu posso ser relevante, o que que eu tenho de ponto forte e o que que ele está precisando da boca dele. Eu preciso ouvir, eu preciso escutar e ouvir o que que ele nesse momento necessita. Às vezes ele só está necessitando falar e ele sabe que pode contar comigo porque é uma relação de parceria. A gente não tem uma relação que não é humana. Somos pessoas que se relacionam mesmo dentro de uma empresa, quando você representa uma instituição, você representa o seu próprio negócio, não importa, são pessoas conversando com pessoas. E todo mundo está vivendo um momento inédito no mundo para todos nós. E então, é uma situação que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com a gente e com o outro também. Ter essa empatia de pensar como é que eu posso ajudar e se eu estou precisando de ajuda, quem que pode me ajudar? Tá tudo bem eu falar que não tô conseguindo, isso daqui não tá legal. Ou seja, é a hora da gente mesmo acalmar o máximo que puder para refletir e ver quais são as possibilidades para a gente ser relevante nesse momento, né? Seja no aspecto financeiro, econômico, como também de ajudar as outras pessoas. Dar um passo de cada vez, respirar fundo e assim, vai passar. Essa situação que a gente está vivendo, muitas dificuldades, aquilo que a gente comentou, né? A quarentena de um não é igual a do outro. Então, é um momento atípico, mas que depois disso as coisas vão mudar. E, gente, vai mudar para melhor. A gente vai fazer com que as coisas fiquem melhor, porque assim, o que depender da gente, cada um na sua casa, pensando, junta com o outro na sua empresa, no seu negócio, a gente teve um tempo para refletir sobre isso, né? Então é a hora de realmente fazer acontecer, mas com impacto. Tentar ser o mais relevante possível para ajudar outra pessoa. E como você falou, era relevante não significa ter um produto que atinja milhares de pessoas, mas ser relevante para uma pessoa que aquilo faça diferença na vida dela, que seja útil, que faça a vida dela ser melhor, né? Então, nesse caminho, é um convite para a gente refletir e quem puder ajudar as outras pessoas que estão precisando, seja com uma mentoria, uma conversa ou uma doação, melhor. Só um parênteses. Eu tive uma necessidade de querer fazer alguma coisa, só que dentro de casa, do seu escritório, você ali, o que eu posso fazer? O que eu posso entregar de melhor? O que eu fiz? Eu criei um Instagram chamado Covid Ajuda. O Covid Ajuda, ele é um Instagram que eu trouxe várias instituições que estavam principalmente espalhadas em várias matérias do Eu País, da Folha, enfim. Cada um tinha uma matéria com 10 links, por exemplo. Doe para esse lugar, para esse hospital, para essa comunidade. E aí a outra matéria tinha mais um monte. E eu falei, poxa, se eu quero doar, como é que eu faço? Eu vejo uma matéria. E aí eu concentrei essas informações no Instagram, que era mais fácil para eu fazer. Um site iria demorar mais. E o Instagram é onde as pessoas estão, né? A gente está se relacionando ali dentro. Então, eu criei esse Instagram, Covid Ajuda. Tem o início dele, ele é pequeno mesmo, ele tá ali com a sua quantidade de postagens que você consegue entrar no link e fazer uma doação para o HC, para um instituto que você nunca ouviu falar, enfim, mas que a gente relacionou ali. Então fica o convite para quem quiser acessar, mandar instituições para a gente publicar lá, curtir, selecionar alguma para ajudar, enfim, foi a forma que eu achei para usar um dos meus pontos fortes, né, no caso, e fazer alguma coisa. Olha, tá vendo? Gente, essa é a Bruna, né? Vocês viram aí, todo conhecimento, tem todas as ferramentas.
você está me ouvindo, mas porque para mim você Voltou. conseguiu me ouvir, porque parecia que eu estava congelada, né? Mas, Eu não enfim. ouvi, mas... Ah, gente, eu vou repetir, porque eu estou falando aqui de coração e quero que você ouça, porque eu falei, você é essa pessoa, né, que tem, além de todo o conhecimento e todas as ferramentas que você traz para a gente repensar os nossos negócios, os nossos propósitos, você também é essa pessoa acolhedora, essa pessoa que olha o outro, né, que trabalha, que quer trazer para perto, para inovar junto, e que tem essa visão de mundo que a gente precisa ter agora mais do que nunca. Então, esse Covid ajuda, é só uma parte do que você é, e convido a todo mundo mesmo para participar, porque é muito bom quando a gente pode ajudar, e isso faz a gente se renovar, né, e inovar mais ainda nesse mundo. Então, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, poder Eu que compartilhar agradeço. todos esses conhecimentos, todas as provocações. Fica aí, né, gente, todas essas palavras que a Bruna trouxe, todas essas ideias, e a Inovaria está aí com a gente. Seguimos juntas, em distanciamento físico, mas não social, né? Com certeza. Obrigada pelo convite, gente. Um beijo e espero que tenha ajudado vocês de alguma forma aí. Quem entrou, saiu, quem ficou, enfim. Obrigada. Ah, sim. Nossa live vai para não só para a gente estar ainda, né, no Instagram, mas vai depois para o nosso YouTube. Então vão poder assistir. Quem não assistiu vai poder assistir depois. Tá Depois bom? segue a gente também no @canal Inovaria. Isso aí. Obrigada, Bruna. Bruna. Linda mesmo. Alguém colocou Obrigada, Ana. Um Tchau, beijo. Obrigada, Sirley. Tchau, tchau.